Olá, galerinha! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não me importa o horário que vocês vão assistir essas videoaulas. O importante é não deixar de assisti-las, combinado? Vamos lá começar? Hoje o nosso assunto, o adjetivo. Antes de começar a falar sobre o adjetivo, eu quero relembrar com vocês o substantivo. Os substantivos são as palavras que nomeiam seres, lugares, sentimentos, objetos, né? E qualidades. E os adjetivos serão as palavras que vão dar qualidade, característica, né? São as palavras que vão qualificar esse substantivo. Por exemplo, aqui nessa imagem. Todo mundo tem um amigo. Então, esse amigo pode ser o quê? Ele pode ser bobo, pode ser matuto, rico, famoso, metido, inteligente, sexy, né? Antigo. Então, essas palavrinhas todas aqui dessa imagem são chamadas de adjetivo. Elas servem para qualificar, né? Para dar qualidade para este substantivo amigo. Então, na nossa imagem, as palavras que foram usadas para caracterizar o substantivo amigo são chamadas de adjetivo. O que são então os adjetivos? Os adjetivos, o adjetivo é a palavra que caracteriza, que qualifica o substantivo. O adjetivo, ao caracterizar o substantivo, pode indicar estado, qualidade ou lugar de origem. Vejamos. O homem estúpido bateu a porta. Aqui na palavrinha estúpido, né, com a função de adjetivo, está passando para a gente uma ideia de qualidade, qualidade para esse homem. O homem inteligente, esperto, bonito, né, inteligente. O homem estava confuso. Aqui neste caso, né, esse adjetivo está servindo para indicar aqui para esse homem, esse substantivo, uma ideia de estado, como que ele está, né? Então, ele está confuso, ele está tranquilo, ele está nervoso, ele está irritado. Então, são adjetivos que passam, né, que transmitem, né, um valor semântico, né, o sentido, a ideia de estado. Meu primo paulista. O paulista, né, o adjetivo, né, que eu está qualificando o substantivo primo, vai passar aqui pra gente a ideia de lugar, de origem. Então, o valor semântico aqui desse adjetivo é de origem. A mesma palavra, ela pode ser substantivo e pode ser um adjetivo? Sim, pode. Dependendo ali do texto, né, do contexto que essa palavra, né, vai ter ali naquele enunciado, ela vai ser ora um substantivo e ora um adjetivo. Vejamos. Dependendo da forma como a palavra é usada na oração, ela pode desempenhar a função de substantivo ou uma função de adjetivo. Substantivo, quando ela serve de nome a algum ser ou objeto. E ela será um adjetivo quando classificar, né? Quando ela qualificar, caracterizar esse objeto, este ser. Por exemplo, eu usei aqui a palavra velho, né? São duas frases, né, com a mesma palavra velho. Ora, a função de substantivo. Ora, a função de adjetivo. Vejamos. O velho reclamava de tudo. Aqui eu tenho o velho, né, com um determinante, né, um artigo. E a função aqui é de um substantivo. O velho, o homem, o idoso, né? Este casaco já está muito velho. Aqui, né, eu tenho um advérbio intensificando, né, essa qualidade, mas esse velho aqui, a palavra velho, esse adjetivo, está dando o quê? Uma qualidade para o adjetivo casaco, está qualificando o substantivo casaco. Então, no caso, um adjetivo. O adjetivo antes ou depois do substantivo? Tem uma ordem certa? Tem uma regra? Ele pode aparecer antes do verbo, do substantivo, né? Anteposto ao substantivo ou posposto, depois do substantivo.
A ordem mais comum é que ele venha depois do substantivo. A mãe de Ana Carolina está usando uma blusa florida. Blusa florida. Então, o substantivo blusa vem primeiro, seguido, né? Ali nós temos o adjetivo florida. Ana Clara é uma garota simpática. Garota, o substantivo, e simpática, o adjetivo. Essa ordem é por vezes alterada, ficando adjetivo mais substantivo, né? Então, o adjetivo pode aparecer primeiro? Pode, né? Essa antecipação do adjetivo torna o enunciado mais enfático. Ana Luísa tem um pequeno jardim em sua casa. Então, quando eu falo que Ana Luísa tem um pequeno jardim, é um jardim pequeno, né? Quando eu falo um jardim pequeno, dá a ideia de pequeno, né? De tamanho mesmo. Mas quando eu falo um pequeno jardim, aí eu estou enfatizando que é um pequeno jardim, um jardim simples, né? Aconchegante, né? Um jardinzinho assim, especial, diferente. Então, quando esse adjetivo, né? Nós jogamos para antes do substantivo, esse sentido ali, ele vai dar ali um certo tom, né? Especial, diferente. Após uma rápida despedida, é uma despedida rápida, né? Ali depressinha. Mas quando eu uso uma rápida, parece que ela foi mais rápida ainda, né? Ela foi, né, mais momentânea ainda. Só que às vezes essa ordem do adjetivo, de usar antes ou depois do substantivo, ela pode realmente mudar totalmente o sentido dele na oração. Em algumas situações, a ordem do adjetivo na oração altera o seu sentido. Transmite o significado quando posposto ao substantivo e outro, né, quando anteposto. Ele antes do substantivo vai ter um sentido e usado depois do substantivo, um outro significado. Todos sabiam que ele era um mau motorista. Um mau motorista. Quando eu uso esse mau aqui antes do substantivo motorista, a ideia que ele passa pra gente é que ele é um motorista ruim, né? Ruim de roda, a gente fala motorista barbeiro, né? Ruim de roda, né? Ele não é um bom motorista. Ele faz muita coisa errada no trânsito, ele é negligente, então ele não tem competências, né, para dirigir. Todos sabiam que ele era um motorista mau. Quando eu uso mal aqui, nem o mal com U, é que o mal com U é o contrário de bom. O mal com L é o contrário de bem, é um advérbio. Mas nesse caso aqui, né, quando ele é um motorista mau, a ideia é que ele é uma pessoa má, né, uma pessoa ruim. O adjetivo simples e o composto. Vocês vão ter que lembrar lá do substantivo. O substantivo simples, né, aquele formado por uma palavra, um radical. E o composto? Eu não falei lá que ele tem um companheiro, né? São duas ou mais palavras, né? Ele tem sempre um amiguinho, ele está sempre acompanhado. Então, ele é formado por dois radicais. É o que vai acontecer aqui com o adjetivo simples e o adjetivo composto. Quando ele for simples, ele é formado por apenas um radical. Alegre, feliz, triste. A maçã é vermelha. Arthur é muito bonito. Esse muito aqui não interfere não. O muito aqui é um advérbio só intensificando esse adjetivo, tá? Então, no caso, vermelho, vermelha, bonito. São adjetivos simples, formados, né, por um radical. É uma palavra apenas. Os adjetivos compostos, eles são formados por dois radicais, né? Eles têm duas, né? Duas, três palavras, né? Então, no caso, radicais. O vertido verde escuro é uma cor, mas é um verde escuro, verde claro, azul, anil, né? Então, verde escuro da Fernanda está limpinho. Limpinho também um adjetivo, né? Simples. O avô do Davi é franco brasileiro, né? Então, ele é franco, né? Uma mistura aqui de francês com brasileiro. Que menino mal educado. Eu quero falar que não tem educação, né? Ele não tem educação, ele é mal educado. Ele é uma coisa só. Mas eu uso duas palavrinhas, né? São dois radicais para, né, dar um adjetivo aqui, esse substantivo menino.
Agora nós temos o gênero dos substantivos, masculino e feminino. Assim nós temos flexão no substantivo, nós temos aí as flexões do adjetivo, de gênero, de número, de grau. As flexões de grau ficarão para uma próxima aula. Relativamente ao gênero, os adjetivos podem ser biformes ou uniformes. Lembram dessas duas palavrinhas? Bi vem de dois e uni vem de um. Então, biforme, duas formas, uniforme, uma única forma. Tem adjetivo que eu vou falar tanto, né, para o gênero masculino, né, quanto para o masculino, né, para menino ou para o menino. Um adjetivo só. A menina é alegre. O menino é alegre. Então, usa aí o alegre, fica invariável. Ele é uniforme. Então, adjetivo biforme. Apresentam duas formas, né? Bi vem de dois. Duas formas. Uma para o gênero masculino e outra para o gênero feminino. Alicia é uma menina simpática. Então, se eu falasse de um menino, menino simpático. Abner é um menino simpático. Então, aqui, né, a mudança lá daqui do gênero, o O e o A. Adjetivo uniforme. Os adjetivos uniformes, também chamados de adjetivos comuns de dois gêneros, né? É uma palavra só, tanto para o masculino quanto para o feminino. Apresentam sempre a mesma forma, quer no gênero feminino, quer no gênero masculino. É uma menina feliz. Francisco é um menino feliz. A blusa de Gabriel é azul. O uniforme de Yasmin é azul. Aqui eu usei blusa, azul. Aqui, a blusa, uniforme, o uniforme, azul. Então, a palavra nesse adjetivo, ele é invariável. Então, eu falo que ele é uniforme. Normalmente, né, essa questão aqui, né, de ser uniforme, vai acontecer com os adjetivos terminados em E, Z, M e L. Número dos adjetivos, singular e plural. Então, os adjetivos também são flexionados em plural e singular. Existem regras diferentes para a formação do plural dos adjetivos simples, né? A hora eu vou acrescentar o S, o IS, né? O ES. E uma regra também para a formação do plural dos adjetivos compostos. Plural dos adjetivos simples. Para a formação do plural dos adjetivos simples, são utilizadas as mesmas regras da formação do plural dos substantivos. Fruta madura, frutas maduras, né? Eu acrescento S. Doce, gostoso, né? Fruta gostosa, eu acrescento, né? Eu mudo lá a desinência A no finalzinho. O garoto levado, aqui no caso, né? Agora plural, né? Ele vai mudar de acordo com o masculino e feminino, mas o plural também, ele vai ter que seguir aqui a regra, né? Do substantivo. Então, o garoto levado, a garota levada, os garotos levados, as garotas levadas. Então, o adjetivo vai concordar com o meu substantivo. A mochila azul, aqui, terminado em L, né, o plural se faz com IS. As mochilas azuis. Plural dos adjetivos compostos. Para a formação do plural dos adjetivos compostos, a regra indica que apenas o último elemento varia, né? Ele vai ser pluralizado, ele varia em número. Então, indo para o plural. Contudo, o adjetivo composto se mantém invariável se for formado por um substantivo no último elemento. Exemplos com flexão do último elemento. Minha tia é afro-brasileira. Minhas tias são afro-brasileiras. Aquela criança é mal educada, aquelas crianças são mal educadas. Então, aqui eu tenho um advérbio, uma dica aí. O advérbio nunca vai para o plural. Então, mal educada com mal educadas. Exemplos com adjetivos compostos invariáveis. A parede é amarelo canário.
Então, no plural, as paredes são amarelo canário, azul anil, né? São adjetivos que não se pluralizam. O tecido é vermelho sangue. Os tecidos são vermelhos sangues. A locução adjetiva. Uma locução adjetiva é uma reunião, é um conjunto de duas ou mais palavras que juntas atuam como um adjetivo, caracterizando o substantivo. Vale ressaltar aqui, gente, quando eu falo em locução, eu tenho a reunião de duas ou mais palavras. E a locução, né, pode ser verbal, dois verbos, né, a locução conjuntiva, a locução prepositiva, né, que nós veremos mais pra frente. Então, locução, quando eu falo em locução, eu tenho que ter duas ou mais palavras. Então, a locução adjetiva, ela tem a mesma função, né, ela faz o mesmo papel do adjetivo. Ela vai caracterizar, ela vai qualificar aquele substantivo. As locuções adjetivas são formadas geralmente pela preposição de, né, essa preposição de, mais um substantivo. Estou com uma dor de abdômen. Eu estou com uma dor abdominal. Minha tia é especialista em tratamento de cabelo, tratamento capilar. Amor de mãe é insubstituível, amor materno. Às vezes, eu posso transformar essa locução em um adjetivo simples. De abdômen, abdominal. De cabelo, capilar. De mãe, materno. De pai, paterno. De criança, infantil, pueril. Mas, às vezes, essa transformação, né, da locução no adjetivo e do adjetivo na locução adjetiva nem sempre é possível. Por exemplo, ganhei uma blusa de bolinha. Como que eu transformo aí de bolinha em um adjetivo simples? Não tem jeito, tá? Então, às vezes é possível, às vezes não. Eu transformar a locução adjetiva em um adjetivo simples e transformar o adjetivo simples em uma locução. Aqui, gente, eu dei alguns exemplos, tá? De locução adjetiva, de adjetivo pátrio. E vocês aí na sua gramática, né, podem recorrer ao Google, buscar aí mais exemplos, né, para vocês adquirirem mais conhecimento. Os adjetivos pátrios, aqui também só tenho alguns exemplos, tá? Vale a pena vocês buscarem lá na gramática de vocês, né, no Google, na própria apostila Bernoulli, mais exemplos. Quando eu falo em adjetivo pátrio, pátrio vem de pátria. Lugar, não tem que ser só país, né? Pode ser o continente, um país, uma cidade, né? O lugar de origem de algo, não só de pessoas. Eu coloquei aqui pessoas, né? Mas não só pessoas, de seres, né? De coisas, né? Por exemplo, um piano italiano, um vinho, né, francês. Então, não tem que ser só pessoas. Então, os adjetivos pátrios são adjetivos que nomeiam as pessoas, né, no caso os seres, né, conforme o local onde nascem ou vivem. São adjetivos derivados, dado que tem quase sempre sua origem no nome do lugar, né, que é o baiano, Bahia. Paulista, do estado de São Paulo, cuidado com paulista e paulistano. Paulista, né, do estado, paulistano, da cidade, né? Quem vem de Belo Horizonte, Belo Horizontino, Pernambuco, pernambucano, do Rio Grande do Norte, Potiguar, né? Norte, Rio Grandense, do Rio Grande do Sul, gaúcho, né? Rio Grandense do Sul. Ítalo brasileiro, aqui eu tenho, né, um substantivo pátrio composto, ítalo brasileiro, né, que é a formação, né, de Itália mais Brasil. Luso português, ó, luso brasileiro, Portugal mais Brasil. Espanha e África, né? África e Brasil, né? Afro-brasileiro. Então, eu tenho também o adjetivo pátrio composto. Tenho ele simples e tenho ele composto. E por hoje é só, turminha. Espero que tenha aproveitado bastante nossas aulas.
Amanhã nós temos live, não sei se vocês vão assistir, né? Desculpem, eu errei aqui agora. Nós teremos live, né, na próxima semana. E vocês, à medida que forem lendo, né, já falei no inicinho, à medida que vocês forem lendo, né, os textos da apostila, não se esqueçam, né, lá da gramática, das matrizes, de ir destacando ali os pontos, né, que vocês acharem importante trabalhar na live, né, que tiverem dúvida, ou que gostariam de dar ali uma ênfase maior naquele assunto, marca lá para mim na matriz, na apostila, faça anotação no caderno e traz para mim para as nossas lives, ok? Beijos, até mais. Foi bom estar com vocês.